Olá pessoal, eu quero deixar um aviso. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, um dos meus vizinhos começou a usar uma ferramenta, acho que é uma furadeira, e eu fiz o possível para eliminar o barulho de fundo, mas caso aconteça e eu não tenha conseguido eliminar, me desculpem. Olha a furadeira aí de novo. Essa eu não vou eliminar, eu vou deixar, eu não sei se vocês conseguem escutar ou não, mas para mim o barulho é óbvio. Enfim, esse é o aviso que eu precisava deixar. Nos vemos no vídeo. Olá pessoal, agora que já falamos de efeito placebo e nocebo, estaremos passando hoje para o duplo cego. Então, na próxima semana, se não houver nenhum imprevisto, trataremos do vídeo que foi pedido sobre magia como placebo. Mas o que é duplo cego? Este é um protocolo usado com frequência em pesquisas científicas, principalmente pesquisas ligadas à área da saúde, mas não é exclusivo dessa área. Neste, nem o examinado, o objeto de estudo, e nem o examinador sabem o que está sendo utilizado como variável em um dado momento. Este protocolo metodológico é provavelmente um dos mais importantes protocolos de pesquisa que já foram criados. Sem este, a confiabilidade de qualquer teste que envolva seres humanos ficaria comprometida e poderia até mesmo ser inválida. Caso não tenha ficado ainda muito claro a minha descrição deste, eu vou usar um exemplo a seguir. Digamos que se deseje verificar a eficácia de uma medicação. Faz-se por manipulação dois grupos idênticos de cápsulas em aparência. Um destes grupos contém a medicação a ser testada e o segundo grupo contém alguma substância inerte, como por exemplo farinha de trigo. Então se coloca estes grupos em frascos que são codificados de alguma forma, mas não tem nenhuma outra indicação sobre serem o remédio de fato ou placebo. Estes apenas apresentam os códigos cujos significados são desconhecidos por todos os envolvidos na aplicação e também por aqueles que receberão os mesmos. Estes lotes então são entregues aos médicos e enfermeiros que farão a aplicação do mesmo nos pacientes. Isso elimina a possibilidade de que haja qualquer efeito placebo ou nocebo, de que qualquer influência psicológica seja inserida em relação ao medicamento em questão, mesmo que esta fosse inconsciente por parte dos profissionais. Num teste com duplo cego, tipicamente teríamos de 3 a 4 grupos de pacientes. Primeiro, trataremos do caso de 3 grupos. Os testes nesse exemplo seriam feitos com frascos marcados de 1 a 10, cada frasco administrado a um paciente específico, pertencente a um dos grupos que descreverei a seguir. Mas essa ideia dos frascos marcados com 1 a 10 é uma simplificação para fins didáticos. Normalmente a codificação é um pouco mais complicada, discriminando cada variável relevante. Por exemplo, a aplicação de um frasco a um paciente específico poderia ser discriminada. A quantidade de frascos também é outra variável que seria discriminada. Por exemplo, digamos que o curso do tratamento envolva a aplicação de 3 frascos a cada paciente. Então, o código levaria isso em questão, especificando o paciente, o frasco sendo aplicado, enfim. No caso da aplicação ocorrer, por exemplo, em diversos hospitais, isso também poderia ser discriminado no código de alguma forma. Da mesma forma, qualquer outra variável que se deseje verificar seria discriminada para se saber exatamente as condições e a quem foi aplicado, pois isso é muito importante para a metodologia. Se a metodologia não for clara, os resultados não serão claros, serão duvidosos e invalida a pesquisa. Se a metodologia é clara, ela pode ser replicável, os mesmos resultados vão ser alcançados e isso valida a pesquisa. Então, tem-se muito cuidado com esse tipo de informação. Chamaremos os grupos do nosso exemplo de A, B e C. Nestes grupos, digamos que o A seja o grupo controle, um grupo sobre o qual nenhuma intervenção será feita. Ou seja, não receberão nem medicação e nem placebo. O grupo B receberá o tratamento feito com comprimidos dos frascos codificados, como por exemplo 1, 3, 5, 7, 9. Mais uma vez, para deixar claro, nem pacientes e profissionais envolvidos sabem se estes frascos são placebo
ou medicamento sendo testado. O grupo C receberia o tratamento feito com comprimidos dos frascos codificados, como por exemplo 2, 4, 6, 8 e 10. Ao final dos testes, então se abre o envelope e se descobre quais frascos eram placebo e quais frascos eram da medicação sendo testada. Quero destacar que o envelope que menciono aqui pode ser um objeto real ou pode ser hipotético. Foi apenas uma outra simplificação que usei para representar de forma didática que a informação finalmente será revelada. Outra simplificação que usei foi descrever as substâncias como comprimidos. Estes poderiam ser em forma líquida, enfim. Se o medicamento real apresentar um resultado superior ao que se espera do placebo, então sabemos que este possui alguma efetividade, pois a resposta biológica dos pacientes pode ser verificada. Essa foi a versão mais simples desse protocolo. Poderíamos ainda fazer uma versão com um quarto grupo que receberia um outro medicamento real e que já se sabe ser efetivo. Este medicamento também estaria sendo administrado seguindo os mesmos critérios de segredo, tanto por parte dos profissionais quanto dos pacientes. E nesse caso, estes comprimidos também devem ser idênticos aos anteriores. Vale lembrar também que para condições e doenças cuja evolução seja amplamente conhecida, poderia-se dispensar o grupo que não receberia nenhuma intervenção, pois esta informação já seria conhecida. Dessa forma, poderíamos comparar o desempenho do novo remédio contra um grupo controle, com um grupo que recebe o novo remédio, um grupo que recebe o placebo e um grupo que recebe um remédio que já sabemos ser efetivo. Com isso, poderíamos avaliar o desempenho do novo remédio, não só em relação ao placebo, mas também em relação a outro tratamento já existente. Saberíamos assim, então, se este é melhor ou pior do que o remédio que já existia. Se a informação sobre o que está sendo aplicado de alguma forma vazar, isso implica na contaminação dos resultados, invalidando a pesquisa. E o processo precisaria ser feito com todos os grupos desde o início, o que implica em uma monumental perda de dinheiro e tempos preciosos. Então a informação sobre esse tipo de teste é sempre muito bem guardada. Os códigos são muito bem feitos para não serem revelados de forma acidental. Acho que também seria apropriado citar um uso fora da área de saúde de forma breve. Vejamos, por exemplo, um teste com alimentos. Para ser mais específico, vamos usar vinho. Vamos supor uma competição para identificar tipos diversos de vinhos entre dois provadores. Seguiria-se o mesmo protocolo com os vinhos sendo colocados em copos, enfim. Ao final, seria revelada a informação e se saberia qual provador acertou mais os tipos de vinho. Eu poderia contar para vocês agora como o duplo cego foi inventado, pois foi um caso bem interessante. Mas não farei isso nesse vídeo, pois trata-se de uma alegação que merece um vídeo próprio. É uma alegação que ainda existe por aí e muita gente é enganada por essa farsa. Inclusive, uma pessoa que conheço tentou me fazer cair nesse golpe. E quero deixar claro que muita gente cai no mesmo por ignorarem os detalhes envolvidos na farsa. Então, se você estiver curioso, ou curiosa, né, pode olhar por si ou aguardar, pois eventualmente eu vou tratar dessa história de como surgiu o protocolo. Mas antes disso, eu tenho uma lista longa de pedidos de vocês e também tenho aquela ideia que eu comentei no Facebook sobre mitos de criação. Então, vai levar algum tempo. Grato pela atenção e, como sempre, vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!